Existem diversas ferramentas de comunicação que podem ser utilizadas com propósitos organizacionais, inclusive no contexto da promoção de eventos. As novas mídias, sobretudo as digitais, apresentam-se como alternativas de baixo custo. No vídeo de hoje, vamos nos dedicar ao podcast, fenômeno contemporâneo que pode ser utilizado como suporte ao marketing ou como parte inerente do evento. O formato de um podcast lembra o de um programa de rádio. A maior distinção é que os episódios ficam disponíveis e podem ser ouvidos a qualquer hora no smartphone ou computador. Outra diferença é a maior independência em relação a espaços oferecidos pelas emissoras de rádio convencionais. É possível veicular podcasts em plataformas de áudio e até mesmo de vídeo, como Spotify, Deezer, SoundCloud, Google Podcast e YouTube. Vamos a alguns exemplos de podcasts produzidos e lançados paralelamente a eventos, como suporte à divulgação e à mobilização. O Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, é realizado desde 1977 e se dedica a debater tópicos de jornalismo, relações públicas, publicidade, rádio, televisão, cinema, produção editorial, entre outros. Sua 42ª edição foi realizada na Universidade Federal do Pará, em setembro de 2019. Durante o evento, a entidade organizadora lançou o podcast Rádio Intercom, dedicada à cobertura e à divulgação do Congresso. Realizado em outubro de 2019 no Centro de Convenções de Pernambuco, a 12ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco reuniu livreiros, editores e distribuidores. Por ocasião do evento, foi lançado o programa Bienal Cast. A 4ª semana de metodologia e produção científica foi promovida em outubro de 2019 na Universidade Federal do Ceará, dedicada a assuntos de interesse para o desenvolvimento de pesquisas e publicações científicas. A organização valeu-se da página da Biblioteca de Ciências Humanas da universidade, já existente nas plataformas para veicular os podcasts. Há ainda o exemplo do podcast InspiraCast. Os programas trazem conteúdos do Inspira Mais, o salão semestral de design e inovação de materiais para o setor da moda. A realização da última edição presencial se deu em janeiro de 2020 em São Paulo. E sobre o que falam esses podcasts? Os episódios podem ser utilizados para promover o evento, com vistas a atrair participantes e para motivar o público. Em alguns casos, o podcast pode ser utilizado para explicar o formato do evento, como neste exemplo do programa Bienalcast, que se propõe a esclarecer o que é uma Bienal. Iniciada a atividade, um episódio pode ser dedicado à cobertura do primeiro dia, ou o podcast pode transmitir a abertura ao vivo. É a chamada live, cada vez mais popular. No decorrer da programação, ou mesmo depois, o podcast pode apresentar entrevistas com os palestrantes que estiveram no evento. O áudio das palestras e rodas de conversa pode ser editado para posterior aproveitamento nos programas. Essa é uma forma especialmente interessante de manter o público-alvo motivado para a edição seguinte do evento, além de atrair a atenção de mais pessoas. Se já houver uma data prevista para a próxima edição do evento, vale divulgá-la. Com a ampliação da popularidade dos podcasts, tem sido cada vez mais comum incluir a própria gravação na programação do evento. Ou seja, a gravação ao vivo do podcast com a presença de plateia passa a ser, por si só, uma das atrações da programação. Eis um exemplo. O 6º Festival Piauí de Jornalismo, realizado no auditório da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, em outubro de 2019. A programação do evento contemplou diversas mesas com jornalistas estrangeiros premiados. No entanto, um dos pontos altos do evento consistiu na gravação aberta à plateia do podcast político Foro de Teresina. O Foro de Teresina é realizado pela revista Piauí, a mesma que organizou o festival. Por fim, há casos extremos de eventos que se convertem em podcast. Ou seja, o evento presencial é substituído pelo podcast. A mudança pode fazer sentido. Tudo depende dos objetivos da ação. O exemplo vem da tradicional Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui, o curso de terapia ocupacional, em parceria com o laboratório ErgoProj, desenvolvem o projeto de extensão Café Ergo,
dedicado a discutir temas relacionados à ergonomia. Desde a sua concepção, o Café Ergo promoveu mais de 30 encontros presenciais no formato de reuniões mensais abertas à comunidade acadêmica e aos profissionais que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. O alcance, no entanto, era limitado aos presentes e, para complicar, no primeiro semestre de 2020, a crise sanitária de Covid-19 inviabilizou os encontros presenciais. A solução encontrada foi migrar de plataforma de discussão, passando a adotar os podcasts. Agora, as discussões são lançadas quinzenalmente nos principais agregadores, com um alcance maior para além do Rio de Janeiro. Temas especialmente relevantes no contexto atual, como o trabalho em home office, são abordados, despertando o interesse de um público abrangente. Há sempre um evento destinado a atender a uma demanda específica, e para cada evento é sempre possível contar com um podcast. Até o próximo vídeo.